és fiel em todo o tempo, Jesus. Tu és fiel em toda a terra. Tu és fiel, Pai. Tu és lindo, em nome de Jesus. Os teus pastores se reúnem, Senhor. Os teus líderes se reúnem. Os teus ministros se reúnem. Sem intenção de placa denominacional, Pai. A intenção é o reino de Deus, é o fluir de Deus, é o compartilhar das revelações do céu. Por isso, Senhor, abra o nosso coração para o novo. Abra nossa mente para o entendimento. Nós não queremos ser massageados hoje no nosso ego. Nós queremos ter transformação de caráter contínuo, Senhor. Nós queremos uma mudança de hábito, de atitude, uma nova índole, uma imagem segundo a tua imagem, uma moral segundo a tua moral, uma semelhança segundo a tua semelhança. Nós somos a sua imagem e semelhança, mediante a que nós enxergamos do Senhor moralmente. Por isso, Deus, ministra hoje em nosso coração algo inefável, algo que vai transformar a nossa geração. Nós não viemos se alimentar somente de um culto, nós viemos alimentar, Senhor, para distribuir na nossa geração. Aleluia! Dá uma salva de palmas bem forte. Cumprimenta quem está do seu lado, dá um bom dia para essa pessoa. Aleluias! Dá um bom dia para ela, bom dia, pergunta o nome dela. Como é bom te receber aqui. Como é bom poder te receber aqui. Eu estou no meio de muitos amigos aqui, muitos queridos, né? Recebendo aqui amigos, pastores, apóstolos. Muito bom poder receber pastor Roberto, né? Pastor Nivaldo, apóstolo Valtrudes, que rodou tantos quilômetros para estar com a gente aqui. Pastor de Luiz Antônio, muito obrigado. Tem algum pastor no nosso meio aqui? Tem? Algum líder? Pode levantar sua mão, pastor. Bem-vindo, tá bom? Uma honra te receber aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Versículo 22. Marcos capítulo 5, versículo 22. Vou baixar a luz. Marcos capítulo 5, versículo 22. Se você achou, divide com quem está ao seu lado. Vamos ler o versículo 22. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está morta, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Vai lá no versículo 35 agora. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da menina, os que vieram com ele, e entrou onde estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos,
Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressadamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Só isso. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. O Senhor é fiel em todo o tempo. Fala conosco, nos confronta, nos alimenta, nos edifica, Senhor. Silencia a nossa alma, aumenta o volume do nosso espírito. Senhor, que toda distração agora, Pai, seja jogada por terra, que toda mente cativa seja levada à obediência de Cristo. Os céus já estão abertos e a atmosfera e o ambiente já está preparado. Por isso, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Se assenta, queridos. Queridos, se você puder não andar agora, se você tiver, silenciar. Amém? Acende as luzes para mim aqui, filho. Se você puder silenciar, por gentileza. Se você tiver alguma criança, por gentileza, puder silenciar. Eu quero falar muito sério hoje com vocês. Eu quero toda a sua atenção, se você puder me dar de presente. Amém? Eu queria falar hoje sobre uma igreja enferma. Você pode dizer isso para alguém? Uma igreja enferma. Pode ser melhor, uma igreja enferma. Queridos, eu queria iniciar esse café dizendo que o nosso intuito em reunir líderes, apóstolos, bispos, pastores, ministros, nesse lugar de paternidade, nesse lugar de governo, de maneira nenhuma é tocar na unção de ninguém, ou desmoralizar o ministério de ninguém. Ao contrário, a nossa ideia é edificação, é mentoria, é governo de Deus para com os homens. Mas a nossa ideia em instituir esse café de pastores é tocar na corrupção. É tocar na corrupção. E a palavra corrupção, ela significa a adulteração das características originais de algo. Há corrupção quando algo que é original se torna corruptível. E nesses últimos dias o Senhor tem levantado líderes que não estão preocupados com as suas denominações, mas que estão preocupados em tirar a corrupção do seio da igreja. Qual seria a maior dificuldade da igreja contemporânea nos dias de hoje? Qual seria a maior dificuldade da igreja contemporânea nos dias de hoje? Eu diria, ao meu ponto de ver, que a maior dificuldade da igreja contemporânea nos dias de hoje é despertar os pastores, líderes que estão vivendo uma intensa e profunda sonolência espiritual. Líderes que estão confortáveis em suas pequenas e médias igrejas, para não dizer empresas, embriagados pela estrutura, embebedecidos pela vaidade e pelo orgulho próprio. E eu nunca pensei que nós como igreja teríamos que reevangelizar o povo novamente chamado evangélico. Eu nunca pensei que teríamos que reevangelizar o povo de Deus e desintoxicar essas pessoas que foram intoxicadas pelos próprios pastores de suas endemoniações evangélicas. Eu nunca pensei que nós teríamos que exercer influência para desintoxicar pessoas que já conhecem o Evangelho de Cristo. Então a nossa maior dificuldade hoje é tirar de cena o Jesus genérico que a igreja fabricou, que de fato é o nosso empregado dos nossos desejos, prazeres e vontades. Fabricaram um Jesus no meio gospel que é cambista, que atende os nossos desejos mediante aos nossos dízimos e ofertas. Logo, se dizime oferta, logo se eu faço primícia ou desafio, logo eu tenho um Jesus fabricado pelo meio evangélico que atende o meu capricho, é o meu empregado. Esse é o evangelho dos dias de hoje. E esse evangelho que está sendo ministrado em muitos lugares pela fabricação de um Jesus genérico. Eu vou usar esse termo, um Jesus fabricado pelos próprios evangélicos. Por isso que em 2 Coríntios 11,
versículo 3, a Bíblia diz assim, ó: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que não nos temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Olha o que Paulo está dizendo: eu temo que assim como a serpente enganou Eva lá no início, a serpente hoje engane vocês pela manipulação do seu culto racional, do seu culto pessoal. Paulo está dizendo, assim como a serpente enganou, o diabo hoje está enganando da mesma forma, só que ele engana de uma forma diferente. Ele engana no seu racional. Como o diabo faz? De que forma? Se o seu racional é manipulado, você mesmo fabrica um Jesus genérico, realizado na sua mente, fabricado no seu coração. E tem gente aqui frustrada com Deus. Tem líderes aqui frustrados com Deus. Sabe por quê? Porque fabricou um Jesus assim, gênio da lâmpada mágica. De onde vêm os apóstatas? É aqueles que se relacionam com Jesus da lâmpada. Você já foi criança um dia e você sempre assistiu aqueles desenhos do gênio da lâmpada mágica. Alguém está caminhando pelo caminho, encontra uma lâmpada, ok? E aí se esfrega a lâmpada e você tem direito de fazer 3 pedidos. Você pede o que você quiser. Hoje em dia está da mesma maneira. Você pega a sua Bíblia, esfrega ela e tem direito de fazer 3 pedidos. Só que percebe, quem encontrava a lâmpada sempre era uma criança. Quem encontrava a lâmpada sempre era uma criança, moleque mimado, menina mimada, que não cresce e que nunca sabe entender os nãos da vida. Aí vem para a igreja, fabrica um Jesus genérico, um Jesus dono da lâmpada, onde você passa a mão na Bíblia e fabrica aquele Jesus que vai te dar o que você quer, porque a gente tem problema de transferir responsabilidade alheia. E crente adora milagre. Sabe por quê? Sabe por que crente adora milagre? Não é para que o nome de Jesus seja glorificado, é para que a sua dor cesse. Crente adora milagre, não é para que a sua fé se encontre com a fé de Deus, ou que o seu coração se una com o coração de Deus, ou para que o nome dele seja glorificado. Crente gosta de milagre para cessar a sua dor. Logo, a maioria dos milagres que você pede, se você vivesse corretamente, eles já aconteceriam normalmente sem você ter que pedir. Você sabia que o maior índice de divórcio do Brasil está coligado ao meio evangélico? E aí pensamos, será que houve amor nesse relacionamento? Será que hoje houve intimidade nesse compromisso? Duvidamos, porque quantos casais hoje estão machucados, quantos líderes estão machucados, se difiando, e aí você vem e pede a cura para a sua família. A hipocrisia tomou conta da igreja. O cara vem, pede a cura da sua família, mas se você tivesse amado a sua esposa da maneira que você deveria ter amado, você não precisava vir à igreja pedir para que Deus curasse seu casamento. Se você fosse uma mulher submissa, porque submissão está ligado ao amor, e quem ama se submete com facilidade, você não teria que fazer a terapia do amor para o seu casamento ser restaurado, porque submissão é fácil para quem sabe se relacionar intimamente. Ou seja, a sua família não estaria acabando se você como filho honrasse seu pai, ou se você como pai não despertasse a ira do seu filho. E aí a gente vem pedir milagre. Sabe por quê? Porque precisamos mudar essa cultura hedonista do prazer, onde a gente se reúne para buscar os nossos milagres. Aí o cara vem num culto de domingo e diz: bispo, ora para Deus curar minha cirrose. Se você parasse de beber,
Você não tinha que fazer uma oração egocêntrica como essa. Aí o cara vem e diz: pastor, mas eu quero que o meu pulmão seja curado. É só você não fumar mais. É que você fabricou um gênio da lâmpada mágica, um Jesus fabricado, aonde você vive a vida leviana que você quer viver. Depois você vem para a igreja e pede para Deus sarar aquilo que você mesmo adoeceu. Pedimos que Deus se movimente ao nosso favor, porque não houve amor próprio em mim, para eu me movimentar e não precisar ficar adoecido. Você espera adoecer, depois você vem à igreja e busca o seu milagre. Porque você vive achando que no meio do seu caminho, você vai encontrar uma Bíblia para você. 3 pedidos vão acontecer. Você criou um Jesus que não existe. Eu queria dizer para você, a igreja brasileira fabricou um Jesus que não existe. Deus quer te abençoar, quer te curar, quer te tocar, mas Ele não vai se deixar ser usado pelos seus caprichos e deleites. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para que gastardes em vossos deleites. E aí criamos um Jesus milagreiro. Você vê as pessoas voltando às igrejas com peças de roupas nas mãos, com carteiras profissionais, com águas ungidas, pessoas que vêm com seus amuletos da sorte. Aí as pessoas fazem uma piscina no meio da igreja, e aí você vai trazer a lepra da sua vida financeira, a lepra da sua vida sentimental, a lepra da sua vida pessoal, a lepra da sua vida profissional. Nós vamos pular dentro da piscina e toda a lepra da sua vida vai embora. Estamos atrás de milagre e não do Jesus que faz o milagre. E quase todos os milagres da televisão são milagres falsificados, fraudulentos. Aí alguém me perguntou: por que Deus não faz milagre hoje em dia? E fazia muito mais milagre anteriormente. Sabe por quê? Porque anteriormente a motivação era outra. A agenda de Jesus nunca foi milagre, sempre foi pregação. Ele saía para pregar, no caminho havia milagre, mas ele nunca parou no milagre. Então a motivação era outra. Hoje a motivação é só o milagre, é só a cura, é só a transformação. É um Jesus fabricado. Milagre nunca foi o fim, querido. Milagre nunca foi o fim, sempre foi o meio. O início é a palavra, o meio é o milagre, o fim é a cruz. A gente está invertendo, coloca o milagre como começo, meio e produto de fim. Eu quero dizer para você que em João 2, quando ele multiplicou o vinho, não foi porque ele queria trazer um porre santo, um porre gospel para aquela festa. Não é porque Jesus, não, eu vou acrescentar um pouco mais de vinho, porque eu quero que os meus santos espirituais fiquem embriagados do pop gospel. De maneira nenhuma. Ele multiplicou o vinho, porque não ter vinho em um casamento era uma vergonha para a família. Logo, 7 dias de festa, se acabar o vinho no terceiro dia, a família estava fadada à vergonha, ao preconceito, ao escárnio. Então Jesus faz o milagre, não para multiplicar o vinho, mas para tirar a vergonha da família. Você entende que o milagre não é o fim, é o início, é o meio? Por trás do milagre há uma intenção diferenciada. Ou seja, família é a prioridade do reino de Deus. Milagre naquela festa de casamento foi a preservação da família, não dar de beber aquelas pessoas. Porque o milagre não acontece porque você só pensa em você. Você só pensa em si. Então, sou um produto de dores. Desde que nasci, produzir dor na vida dos outros é fácil. Tem gente que produz dor na vida do semelhante desde que nasceu. Então quando você busca a sua cura, você não encontra, porque você é agente de dor na vida de alguém. Você está aí? Diga amém. Charlatões da fé. Eu vou chamar isso de igreja de mercado, que diz que se tu dá dinheiro na igreja, Deus vai te abençoar. Se tu fazer uma campanha, melhora. Que se você sacrificar, você já é merecedor. Sacrificou, é merecedor. Esse Jesus fabricado não trabalha em cima de meritocracia. Olha para mim. O que é meritocracia? Anulação da graça. Se passo a merecer, não é graça, é dívida.
Então Deus não te abençoa, te fortalece, te prospera, porque você merece. Se merecesse, é meritocracia, não é graça, é dívida. Eu devo alguma coisa a Ele, porque logo fiz. Mas quando Ele te abençoa, é porque você entendeu a proposta do reino de Deus. Então esse Jesus fabricado pelos evangélicos não é o mesmo Jesus de Deus. O Jesus de Deus não tem compromisso com pessoas cujo mundo é do tamanho do seu umbigo. Pessoas que o compromisso é só em si, amantes de si mesmo. Há tanto de si em si mesmo que não há espaço para o outro. Você está aí? Somos sequestrados pelo egoísmo, porque em Jesus encontramos uma missão. Qual é a sua missão na terra? Qual é a sua vocação familiar? Qual é a sua vocação profissional? Qual é a sua vocação ministerial? Qual é a sua vocação familiar? Em Jesus encontramos uma missão, não uma fonte de prazer. Cá para nós, cada membro tem o pastor que merece. A partir do pressuposto que tem alguém atrás da televisão vendendo milagre, vai ter alguém do outro lado comprando. Logo, não é desentendido. Compra porque foi atraído. Se há alguém atrás da tribuna vendendo um Cristo genérico, há quem está sentado comprando. Então logo cada pastor vai gerar ovelha, e a ovelha tem um pastor que merece. Porque se você está sentado buscando os seus próprios interesses, você está acomodado com isso e isso te satisfaz. Se tem quem vende, tem quem compra. E aonde o pecado não é levado a sério, o arrependimento também não é. Você está aí? Líderes que estão apacentando a si mesmo. Ezequiel 34 verso 2: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Não devem os pastores apacentar os seus filhos? Por que eles apacentam a si mesmo? Por que eles auto se apacentam? Porque é confortável. E não aceitam ser contrariados, porque sabem que no confronto, o seu ministério, que foi construído sobre areia, vai demolir. Por que muitos líderes evitam o confronto? Porque construíram o ministério na areia. Logo o confronto vai demolir a estrutura. E o seu medo de começar do zero? E o seu medo de fazer um caminho de volta? Eu não acredito em nenhum pastor que nunca fez um caminho de volta. Porque se você começou e nunca fez um caminho de volta, tem alguma coisa errada no processo. Porque a volta me faz voltar à origem. A volta me faz voltar à fonte. A volta me faz voltar a tudo aquilo que eu construí. Pessoas que evitam palavras sólidas construíram seu ministério na areia. E quem persegue o verdadeiro Cristo hoje não são as outras religiões, não são as outras crenças e os outros dogmas. Quem persegue o Cristo original da igreja são os próprios cristãos evangélicos. Perseguem porque anulam a fé salvífica e a fé da cruz. Então você entende que o nosso problema hoje é desintoxicar líderes que estão intoxicados, fabricando um Jesus genérico e barato. E aí quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus, ele um dia entra dentro de uma sinagoga. Ele entra na sinagoga. Quem que era o pastor daquela sinagoga? Jairo, chefe de sinagoga. Ele entra na sinagoga, pega o pergaminho, abre em Isaías 61 e começa a ler assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele leu aquele texto,
Olha o que a Bíblia diz em Lucas 4:22. Após a leitura de Isaías, Jesus fez na sinagoga. Olha o que acontece. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ao ouvirem o que? Isaías 61, lido por Jesus, ficaram cheios de ira. E levantando-se, expulsaram-no. Expulsaram quem? Jesus. E o levaram a um penhasqueiro do monte em que sua cidade estava edificada, para ali o jogarem em precipitado. Ele, porém, passando no meio deles, seguiu o seu caminho. Jesus leu Isaías 61, logo confrontou aquela sinagoga. Então, os discípulos daquela sinagoga, e dá a entender que Jairo, como chefe da sinagoga, fez parte disso. Ele se levanta também como chefe da sinagoga, porque a Bíblia diz que os que estavam na sinagoga, então se ele era o pastor daquela sinagoga, o líder, ele estava inserido naquilo. E eles pegam e expulsam Jesus cheio de ódio. Por quê? Porque aquela sinagoga estava acostumada a se reunir em uma fé congregacional, não relacional. Então eles congregavam, mas não tinham relacionamento. Igreja não é congregar, igreja é relacionar. Eu me relaciono, logo congrego. Relacionamento está ligado a congregar. Não adianta congregar sem relacionamento. Então eles congregavam juntos, mas não se relacionavam com ninguém que tivesse uma opinião divergente da deles. Por isso, quando ouviram a palavra, ficaram cheios de ódio. A Bíblia diz que eles se encheram de ira. E eles organizaram um grupo de lixadores na própria sinagoga, em nome de Deus. Eles organizaram crentes lixadores. Você conhece alguém assim? Em nome de Deus, apedreja alguém. Em nome de Deus, coloca alguém para fora da congregação. Em nome de Deus, eu amaldiçoo você porque você saiu da minha comunidade. Em nome de Deus, da falsa credibilidade de congregar sem relacionamento, expulsa quem tem a palavra de vida. Porque no sistema, quem prega vida, assusta quem traz morte para a congregação. No sistema, quem tem palavra, incomoda quem não tem. Esse cara estuda muito, esse cara lê muito. Logo, você não estuda nada. Você requenta a mensagem domingo à tarde, vou dar para as ovelhas. Quem tem palavra vai assustar, porque vai desconstruir tudo aquilo que você está construindo. Por isso Jesus não veio contar uma história de que foi ao inferno e teve uma revelação de que Jesus foi para Israel, de que Jesus foi fazer uma viagem missionária. Não, ele pegou a Bíblia e leu Isaías. Bíblia! Logo incomodou o chefe da sinagoga. E aí sabe o que fizeram? Expulsaram Jesus. Mas eu sou apaixonado por Jesus, porque mesmo sendo expulsado pelos da sinagoga, ele não se ofende. Um líder que não se ofende é uma semente para a unidade. Jesus, mesmo sendo expulso, ele aplica a maturidade de não se ofender. Então o líder deve estar sempre disposto a perdoar. Um pai a nunca se ofender. Por isso que tem muitos pastores hoje, poucos são pais. Logo se ofende, porque não é pai. Se o filho sai da igreja, já corta a amizade. Você nunca foi pai, cara. Você sempre foi um castrador de ministério. Porque se o filho é teu filho, cara, ele pode sair, casar, morar em outra casa, morar em outro bairro, congregar em outra igreja, ele sempre vai ser o seu filho espiritual. Isso está ligado à maturidade. É o que eu sempre digo aqui: se você congrega em um lugar que não te deixa se relacionar com outros ministérios, com outras igrejas, com outras pessoas, não é ministério lá, é cadeia espiritual, é presídio espiritual, é penitenciário espiritual. Sai de lá, povo meu, é Babilônia. Homens chaves,
São homens que foram excluídos de outros ministérios e que sabem que um dia vão voltar lá para restaurar aquela casa caída. Homens-chave são aqueles homens que foram excluídos, rejeitados e apedrejados, mas sabem que lá na frente o Senhor vai marcar o encontro, e você tem que estar curado, parar de ficar lambendo essas feridas que você fica lambendo. Não, eu saí do ministério, eu fui chutado de lá. Cura isso, porque você vai voltar lá para curar. E um doente não pode curar outro doente. Os que te apedrejam hoje serão alvos de ressurreições pela sua vida amanhã. Os que te expulsam hoje, os chefes de sinagoga que não te compreendem porque você tem uma palavra de vida confrontadora, vão ser os mesmos chefes de sinagoga que vão ter morte em casa, e você vai ter ressurreição para levar lá. Jesus pagou mal com bem para Jairo. O nosso problema é que a gente paga mal com mal. Ah, me excluiu, não quero mais amizade. Saiu da minha igreja, não quero mais amizade. Não faz mais parte do meu hall de amigos. Retribui moeda com moeda. Que cristianismo é esse? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Se te obrigar a andar uma milha, ande duas. Se te bater na face, ofereça outra. Porque fazendo isso, semelhar-se-á ao meu filho. Filhos perfeitos, filhos amadurecidos pelo caráter do Pai. A Bíblia diz bem claro que os da sinagoga, porque quem expulsa as pessoas para fora não são os de fora, são os de dentro. Chega um cara mais ou menos inexperiente, não deixa ele trabalhar aqui não, ele vai roubar o nosso departamento. Você sabe de onde ela veio? É que ela era cantora, ela deve ter caído em pecado naquela igreja, por isso que ela veio cantar aqui. Deixa ela vir cantar, querido. Muita gente fala, bispo, você recebe um monte de rebelde aí. Rebelde não, filho, eu recebo filhos órfãos que nunca tiveram pai, e quando tem pai são destravados, recebem destino, recebem proteção. Se você não quer o rebelde, traz o rebelde para cá, porque rebelde é libertador. Se não fosse o Moisés rebelde no Egito, o Egito continuaria sendo o Egito. Ele transformou. Porque todo mundo que não consegue manipular alguém chama de rebelde. Não, você é rebelde, porque é contra a sua opinião, é contra os seus caprichos, é contra a sua vontade. Agora um libertador, ele sempre vai ser rebelde. Rebelde que eu digo, irmão, ele vai se levantar contra o sistema, não contra pessoas. E tudo que o sistema não manipula, logo diz rebelde. Montou uma rebelião na minha igreja, levou tantas pessoas. Deixa embora, filho. Quem foi embora da sua igreja nunca foi teu filho, sempre foi consumidor. Erro seu de sempre dar presentes para eles, pintar, colorir, fazer festinha gospel. Então quando teve outra festinha gospel, eles foram. Agora o filho fica. Os dias passaram, e Jairo, presidente da sinagoga, descobre que a sua filha estava enferma. Quando dizer filha, entende de igreja. Jairo descobre que a sua igreja estava enferma. E ele sabe que a religião não pode curá-la. Ele sabe que os da sinagoga estão mais doentes do que a filha. Então ele vai se lembrar daquele Cristo que trouxe Isaías 61. Porque na hora da dor, irmão, a vitória não vai segurar não. A promessa não segura crente na cadeira. Recebe vitória, a chave, isso não segura. O que vai segurar é a palavra. Então eles lembraram, poxa, tem Jesus. Eu vou ter que ir atrás de Jesus. Jairo, o chefe da sinagoga, vai precisar de Jesus. E eu quero que você grave isso. Cuidado com quem você apedreja hoje, porque pode ser remédio para a sua cura amanhã. Cuidado com quem você apedreja hoje, porque pode ser remédio para a sua cura amanhã. Jairo expulsou, porque ele era chefe da sinagoga, ele ajuda a expulsar Jesus, mas não sabia que aquela mesma pessoa que ele apedrejou seria um motivo de cura amanhã. Jairo conhecia Deus dentro do templo, durante a reunião. 4 louvores, pergaminho,
oferta, mas não sabia quem que era Jesus na sua casa. Então ele se torna um perseguidor. Ele via milagre todo dia na igreja, mas na sua casa havia morte. Então uma filha de Jairo, eu vou usar igreja, porque mulher na Bíblia representa igreja. A igreja de Jairo tinha 12 anos, era uma criança, mas estava à beira da morte. E Jairo vai ter que vencer o orgulho, porque sabia que o sistema não tem cura para uma igreja enferma. Ele vai ter que vencer o orgulho. Como igreja, precisamos de líderes iguais a Jairo. Líderes que vão quebrar o orgulho e vão insistir para Jesus ir para sua casa, não ficar só na sua sinagoga. Você vai para o monte hoje, você vê as orações: Pai, abençoa a minha igreja, abençoa a minha congregação, abençoa a minha sinagoga. Nunca é: Jesus, vai para minha casa, quero te dar um cheiro, quero te beijar no secreto, quero sentar no teu colo como filho, pôr seus sapatos, pôr sua camisa. Jesus, intimidade. Jairo tem que vencer o orgulho. Jairo tem que romper a barreira do conhecimento. Ah, mas já fiz teologia, já fiz formação acadêmica, eu sou um mentor, eu sou um instrutor, eu sou formado, eu dou aula para muitas pessoas. Eu vou me submeter a me humilhar para que Jesus volte para a minha vida? Eu não. Se Jesus quiser, ele vem. Senão eu busco um método de estratégia de crescimento de igreja. Se a minha igreja enfermar, eu busco uma estratégia de crescimento. Líderes que sabem que na sua casa há morte, sabem que precisa curar sua igreja enferma, não vão desistir de levar Jesus para lá. E sabe o que a gente consegue enxergar hoje? Igrejas enfermas. E o que o líder faz? Por não querer se humilhar, por não querer sentar para ouvir outras pessoas, por não querer se submeter a outros ministros, por não querer pagar um preço de comunhão com Cristo, o que eles fazem? Eles são espertos, eles maqueiam a sua noiva. Está enferma, mas está maquiada. Ninguém percebe que está enferma, só ele. Ele sabe que ela não tem mais vida, mas ele maquiou a igreja. Está bonitinha a minha igreja, vai ter uma conferência de milagres forte demais agora. Ela está doente, mas ele maqueia fazendo as estratégias de crescimento da igreja. Ela está enferma, rapaz, não precisa de movimento, precisa de cura. E só vai trazer cura quando você quebrar esse orgulho, essa jactância de ir buscar Jesus para sua casa. Aonde estão os homens chaves que vão buscar Jesus para curar a enfermidade dessa nação, das igrejas dessa nação? Aonde estão os homens chaves que vão buscar Jesus para o secreto da sua casa? E muita gente fala de Jairo, e eu quero dizer que eu aprendi muitas e muitas coisas com Jairo. Uma delas é: Jairo me ensina a lutar pelo que é único. Porque a filha de Jairo era única, era filho único, ministério é único, família é único, casamento é um só. E se você não busca e alimenta corretamente, vai morrer. É que você acostumou. Não deu certo aqui, eu vou para outra denominação. Ah, não deu certo aqui, eu pulo, vou para outra denominação. Não me deram oportunidade aqui, eu migro, vou para aquela outra denominação. Afinal de contas, tem um monte de denominações. Ah, não deu certo com essa mulher aqui, eu chuto ela, caso com outra. Jairo defende o que é único. Ministério é um só, cara. Não é placa denominacional, o que você carrega. É o encargo que você tem profético. É um só. Deus te deu aquele encargo profético.
tem que buscar por ele, defender até o último momento. E Jairo, ele não se envergonha de adorar, porque quando ele chega diante de Jesus, todo mundo conhecia Jairo e sabia que um dia ele foi contra Jesus. Ele vai ter que adorar, sem encenação, porque vai chegar um dia que a encenação vai acabar. Vai ter que ter choro de verdade. Vai ter que ser algo forte. Jairo buscou Jesus pela sua filha, em outras palavras, pela sua igreja. E ele não se preocupou de ser constrangido em público. Tem gente que não come com você porque você é de outra igreja. Então, se sentar na mesa, alguém vê e fala: nossa, está em rebelião. Imagina Jairo, na frente de todo mundo, ele se expôs. Quando é que a gente vai expor quem somos de verdade? E parar que essa máscara que a gente coloca da religião e dissimulação oculta quem somos de verdade e para quem somos chamados? Quando é que a gente vai diante do público mostrar que realmente somos o que somos, para não tentar agradar ninguém, e muito menos líderes de sinagoga alguma? Quando é que a gente vai fazer o que Jairo fez? Se constranger em público por uma igreja enferma. Sabe o que ele fez? Quando ele encontrou Jesus, ele se prostrou e ele adorou. Em outras palavras, ele estava pagando em adoração pela cura da enferma doente, da igreja doente que estava na sua casa. Porque quem não adora encena, e quem adora paga antecipadamente pelo seu milagre. O sistema é inverso: você paga uma oferta, recebe a sua cura. No reino não, no reino você adora e recebe de cara aquilo que você buscou, porque há uma moeda no mundo espiritual que é adoração. Ou você adora, ou você tem que pagar para alguém adorar na sua igreja. Ou você canta aqui, meu filho, ou você tem que pagar cantor toda semana para vir cantar na sua igreja. Ou você prega, estuda, ou você tem que ficar pagando alguém para vir trazer avivamento para a sua igreja. Porque você não quer pagar preço, nem adorar, paga para alguém trazer o avivamento. O líder que não paga o preço, tem que pagar para alguém trazer. O líder que não adora, ele tem que trazer alguém para adorar. Aleluia! Ou você adora, ou você tem que pagar para alguém adorar na sua igreja. Então a adoração de Jairo foi a paga da cura da sua igreja que estava doente. Só que o que mais me interessa é isso aqui. Jesus olhou Jairo, Jairo se ajoelha e começa a adorar. E o texto da Bíblia diz em Lucas 8:41, Jairo rogava-lhe que Jesus fosse para sua casa. Olha isso aqui. Jairo insistia, em outras traduções, que Jesus fosse para sua casa. Em outras palavras, ele entendeu o reino. Ele diz: cara, eu estou saindo do sistema. Eu vou levar Jesus para minha casa. Eu estou saindo desse negócio de sinagoga, de chefe de sinagoga. Eu não quero mais fazer parte de uma denominação. Eu quero ser parte, como corpo, como Cristo cabeça, de um reino inabalável, perpétuo. Então, vai para minha casa. Você pode ir no meu lar, você pode ir levar esse reino para minha igreja que está enferma. Um pastor que não se conformou e veio à igreja dele doente, não quis maquiar o defunto. Ele foi buscar na fonte. Ele não foi em uma conferência de milagre. Ele não foi em um seminário de capacitação de dons. Ele não foi fazer uma mentoria com alguém mais experiente. Não, ele foi direto em Jesus. Líderes que são determinados a passar por humilhações pela sua igreja ser transformada. Agora, isso aqui é forte demais. Por que Jairo chamou Jesus para sua casa? Por que ele... Fala ou não fala? Por que Jairo chamou Jesus para sua casa?
Porque Jairo sabia que Jesus não refletia seus traços de santidade na igreja. Porque traços de santidade são demonstrados dentro do lar. A diferença é que na igreja todos são santos, e nos lares muitos são hipócritas. Então ele falou: cara, se eu chamar Jesus para a sinagoga, tem um monte de hipócrita lá dentro, tem um monte de santo, porque na igreja só está cheio de santo. Santo na igreja, hipócrita em casa. É o sempre do cara que eu falo que ele bate na mulher a semana toda, domingo ele fala: vou fazer uma corrente para Deus salvar meu casamento. O cara ganha 5 mil, ele gasta 10. É o devorador, pastor. É a sua indisciplina financeira. Não culpa demônio que ele fala: eu? Lá fora, eu não tenho um rolo que sai não. E a gente como pastor, vamos orar para Deus prosperar, vamos orar para Deus curar o casamento, porque somos muletas espirituais. Antigamente acabava o culto, ficava uma fila de oração. Hoje o cara entende a palavra, ele fala: eu vou para o quarto, eu vou para casa, eu vou para o monte. Chegou uma época, né, irmão, que as pessoas tinham aquela marca dos 5 dedos na cabeça. E ai, se você não pegasse o óleo ungido. Pastor, não tem óleo para orar por mim? Óleo. Tem que ter o óleo da unção, o óleo que veio de Israel, o suco da videira que foi consagrado na figueira. Tem que ter alguma coisa forte. Você não vai me dar um amuleto para eu colocar na minha casa, uma rosa? Sei lá que diabo. Manda qualquer coisa para minha casa, eu quero ser abençoado. Porque hoje a gente faz uma encenação de performance de santidade. Todo mundo aqui é santo, nossa. Mas em casa, nem todos, mas muitos são hipócritas. Então Jairo falou: cara, se eu levar Jesus para a sinagoga, vai ter um monte de santo lá. Todo mundo: a paz do Senhor Jesus. Cadê teu terno? Cadê tua Bíblia de estudo? Por que você está pregando na minha congregação de barba? A gente não recebe pessoas de barba aqui. Tem que tirar a barba. Eu já vi cada coisa, irmão. Jairo pensou: se eu levo na sinagoga, tem um monte de hipócrita, de santo. Então melhor ir em casa. Porque a minha hipocrisia é revelada e curada. Então eu vou chamar ele para minha casa. E o que Jesus fez? Ô Jairo, vou com você. Com certeza. Vou contigo. Só que o que mais me chamou a atenção, e você vai pegar essa palavra no seu espírito agora, é que Jesus não chamou Jairo de canto e disse: Jairo, é o seguinte, você quer que eu vá na sua casa? Quero. Então vou falar com o Pedro, que é meu assessor. Ele vai mandar um contrato de 5 folhas. Você reconhece em cartório, você rubicla todas as vias. Lá vai ter a minha lista do camarim, o carro que eu quero chegar na igreja, o avião que eu quero ir, classe A, e a oferta. Porque já que você me chamou, você tem que me honrar. Jesus não disse: ô Jairo, eu vou lá, mas eu tenho R$1.000 de oferta, né? Eu sou Jesus, né? Eu vou, mas ninguém trabalha de graça, né? Ô Jairo, quantas pessoas vai assistir o milagre lá, Jairo? Tem muita gente na congregação? Quantas pessoas cabem no seu auditório? Que eu escuto isso todo dia. Você vai chamar alguém, aí o cara pergunta lá: quantas pessoas cabem no seu auditório? Ou seja, quantas pessoas vão me ouvir pregar? Jesus não convidou a mídia. Ô Jairo, chama a mídia, porque vai ter uma ressurreição lá, né? Então eu preciso que todo mundo veja, né? Eu preciso que tenha uma câmera focada em mim, porque eu sou o apóstolo, o bispo, o reverendo, o semideus, o querubim ungido do milagre. Então eu preciso de ostentar aquilo. Então vai ter uma televisão lá, vai ter algum flash, vai ter alguém fazendo um selfie, vai ter alguém lá gravando no Instagram. Cura! Jesus não fez nenhuma ostentação
o exibicionismo do milagre nas redes sociais. Detalhe, ô Jairo, eu vou lá curar, mas eu quero fazer uma campanha depois da cura da sua filha. Então eu vou trazer para a minha igreja, vou fazer uma cura milagrosa lá, quero fazer uma campanha, a campanha da filha de Jairo. Tudo que está morto vai ressuscitar. Agora essa aqui você vai pegar. Ô Jairo, você está me chamando para ir lá? Tô. Então vai ser o seguinte: eu vou precisar que você faça uma ficha de inscrição para a conferência, né? Porque agora a moda é cobrar ou fazer inscrição para ouvir ministração do reino. Porque tem uma galerinha falando de reino aí, mas não tem nada de reino. Fala de reino com a boca, mas o coração está mais petrificado de quem está no sistema. O reino virou moda na boca de muitos. Vamos fazer uma inscrição, Jairo. Faz uma inscrição para mim, que eu quero saber quantas pessoas vão estar lá, porque tem que saber. Ele foi por uma vida, não por uma oferta. Ô Jesus, você vai na minha casa? Ô, vou lá, cara. Jesus sabia que vida vale mais do que qualquer coisa. Ai, Jairo disse, vou levar esse cara para minha casa. Quando ele pega na mão de Jesus e está puxando Jesus para a casa dele, aí no meio do caminho entra uma pessoa em cena. Pá! Entra outra igreja. Entra outra. Entra outra. Entra outra. Entra outra igreja. Só que essa igreja aqui é velha. Já tem 12 anos sangrando. Sabe o que essa igreja faz? Ela rompe a multidão e ela vai tocar na orla de Jesus. A orla era onde ficavam os filactérios dos mandamentos, das 613 leis. Quando aquela mulher toca no manto, não é manto de milagre não, que nem eu já fiz uma vez. Quando eu era do sistema eu já fiz, né? Porque o bispo nasceu no reino. Não, eu fui de sistema também. Já passei aquele mantão, sabe aquele mantão? Ô pastor, você não tem vergonha de falar? Não, é para provar que quem está no sistema pode vir para o reino. É parar de fazer cambalache, né? Já passei manto, irmão, já entreguei tudo que você imaginar. E Jairo parou. A mulher aqui, a filha morta em casa. E Jairo vai me ensinar mais uma coisa. Eu não me importo de ver alguém sendo abençoado na minha frente. Mas tem gente morrendo em casa, mas eu não me importo de ver alguém passando na minha frente. Mas se não chegar agora vai morrer. Mas eu entendi que o reino de Deus, o último é o primeiro. Então, se está precisando de milagre agora, dá milagre para ela, eu vou esperar mais um pouco. Ele não se importou em ver uma pessoa sendo abençoada na sua urgência. Isso chama pessoas que entendem. Levou Jesus para casa de verdade, não foi uma falcatrua. Porque o egoísmo antagônico rouba o nosso entendimento. E o reino fala desse tipo de renúncia. De pessoas que abrem mão dos seus interesses pessoais para socorrer outras pessoas no caminho. João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, e se tiverdes amor um com os outros. Então a mulher do fluxo de sangue representa uma igreja mais velha, que estava sangrando há 12 anos sangrando. Uma igreja madura, porém sangrando. E ela sangrava, logo ela tinha uma enfermidade no ventre. E se tem uma enfermidade no ventre, não pode gerar. Porque está sangrando, logo não gera.
Então, se não gera, tem que atrair de outra forma. Tem que adotar outro meio para gerar filhos. Porque se não gera filhos, vai ter que adotar. Quem não gera, adota. E quem adota, adota meios estratégicos para receber filhos. Água ungida, sal ungido, sal grosso, campanha temática, campanha do milagre, campanha do manto, campanha do tribunal, campanha da campanha, é fogo na oferta, é fogo no louvor, é fogo na palavra, é fogo nos hinos, é fogo nos obreiros, é fogo! Está sangrando, meu filho. O ventre não gera. Fala de uma igreja mais velha que está adoecida, que precisa de cura, está sangrando pelo caminho. Eu vou falar para você, as pessoas que eu tinha como referenciais de cristianismo hoje estão feridos, sangrando e machucados. Mas Deus não vai curar essa geração nova sem curar os velhos. Deus não vai estancar uma hemorragia e sarar, não. Ele vai curar primeiro a igreja velha para poder curar a igreja nova. Pessoas que tínhamos como referenciais, ou são monumentos. Pessoas que estão tão envaidecidas de si mesmas que hoje não conseguem ser tocadas. Só que é interessante, aquela mulher representada na igreja, mais velha, ela invadiu a multidão. Ou seja, essa igreja, para ter cura, vai ter que ser curada no público. Todo mundo vai ter que ver que teve cura. Em outras palavras, aquela igreja disse: gastei tudo que tinha, fui em muitas igrejas, fiz muitas campanhas, mas agora quero voltar para a palavra. Tocou no manto, quero voltar para a palavra. Aí é lindo. Aí Jairo falou: terminou, Jesus? Curou a igreja mais velha? Está zerado, estancou? Vamos para minha casa então? Quando ele está indo para a casa dele, vem alguém e diz: Ô Jairo, não interrompe mais o mestre, não. Não atrapalha mais ele, não. Porque a sua filha morreu. Presta atenção. Marcos 5:35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da sua casa, da casa do chefe da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, não atrapalha mais Jesus. Agora que Jairo começou a buscar, não atrapalha Jesus. Sabe por quê? O sistema é engraçado. Quem busca Jesus de verdade atrapalha. No sistema, quem busca Jesus atrapalha. Não busca ele não. Pode deixar ele por aí mesmo. Ela já está morta. E quer que eu fale uma coisa para você? A religião tende a matar tudo aquilo que aparentemente está morto. Estava só dormindo, mas a religião acreditava que estava morta. Sabe por quê? Porque investir em ministérios que aparentemente estão mortos, essa é a função do reino, não é do sistema. O sistema descarta quem tem uma idade maior. Você não vê pastor trabalha com carteira assinada, chegou tal idade, está demitido, vai procurar outra coisa. Aparentemente está velho para o ministério. O reino não, cara. O reino, um ancião de 80 vai começar a pastorear. Moisés com 80 começou a ser líder de 3 milhões de ovelhas. É que você acha que você está velho para o ministério, mas você está começando o ministério agora. Você está no reino, o reino te amadurece, mas te rejuvenesce. E o sistema não tem cuidado, gente, não tem respeito com quem está morto. Agora isso aqui eu não sei se eu vou falar não. Dá trabalho cuidar de quem está enfermo. Porque você vai ter que deixar a multidão ir no individual. Dá trabalho cuidar de quem está enfermo. Então Jesus vai. Quando Jesus entra dentro da casa de Jairo, tinha um monte de pessoas
chorando. Marcos 5,39, e entrando disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? Jesus diz: a menina não morreu, ela dorme. E a Bíblia diz: e riram dele. Perceba, quando ele chegou, estavam chorando. Quando ele diz: está dormindo, não está morta, riram. Ou seja, eles estavam chorando pela morte, e quando Jesus disse que ia trazer ressurreição, eles riram. Sabe o que Jesus faz? Manda todo esse povo sair. Em outras palavras, para haver transformação na sua vida, vai ter que sair as emoções. Sai as emoções, vai entrar só a intimidade. Estava todo mundo chorando, e eu vou dizer para você: se o teu choro não tiver propósito, para de chorar. Se a dor do próximo não traz dor na sua vida, você é mais doente do que quem está enfermo. Se a dor dos outros não causa dor em você, você é mais doente do que elas. Então, quando Jesus chegou, estava todo mundo chorando. Quando ele falou: não, eu vou trazer ressurreição, eles riram. Quem ri e chora ao mesmo tempo é de se desconfiar. Porque dança conforme a música. Se é para chorar, a gente chora. Se é para rir, a gente ri. E o reino de Deus não dá para você ser dissimulado assim. Ou você chora, ou você ri. Os dois, você vai ter que ir para fora. Agora a gente perguntar: quem estava morto? A filha de Jairo ou os convidados da casa? Quem precisava de ressurreição? A filha de Jairo, a igreja de Jairo ou os membros de Jairo? Ou os líderes de Jairo? Porque tinha fariseu ali também, tinha mulher ali, tinha discípulos ali de Jairo. Quem estava precisando de cura? A menina, a igreja enferma ou os discípulos dele? Uma casa cheia de pessoas mortas. Aí Jesus falou: então vocês estão dando risada? É muita alma nessa igreja, hein? Tudo daumático. Canta o louvor na morte. Ai, Deus está falando comigo. É louvor só na horizontal. O cara chora. Ai, Deus está falando comigo. Deus falou: emoção não vai servir não, sai. Porque na intimidade não tem emoção. Porém, ele, tendo feito sair todos, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou aonde a menina estava. Então ele tirou todo mundo da casa e entrou dentro do quarto. Jairo, a mãe, Pedro, Tiago, João e os discípulos. Para que algumas coisas aconteçam na sua vida, algumas pessoas vão ter que sair dela. É difícil falar isso, mas eu vou ter que dizer: para algumas pessoas saírem da sua vida, você mesmo vai ter que colocá-las para fora. E é isso que você não quer. Não, deixa aqui, né, pastor? Estão cuidando, né? Não é tirar da sua vida literalmente, é falar: olha, se ausenta um pouco da sala. Porque o que Deus quer fazer agora é no secreto. E não dá para todo mundo estar assistindo o que você está fazendo. Não dá para todo mundo estar filmando, levando as informações para fora. Algumas pessoas vão ter que ir embora da sua congregação para que outras pessoas venham assistir coisas novas, inéditas. Então deixa as pessoas irem, porque estão chorando e rindo, não tem posicionamento. Então vão te atrapalhar na hora do milagre acontecer. Deixa irem embora. Se alguém está saindo da sua vida, celebre. Celebre quem foi, celebre quem ficou. Não se entristeça com quem foi, não se entristeça com quem ficou. Celebre quem foi e quem ficou. E por que foi só para o quarto Pedro, Tiago e João? Porque foram os mesmos discípulos que assistiram ele na agonia e na transfiguração. Então só tem direito de ver ressurreição quem te assiste na sua agonia. E quem te observa nas suas transfigurações.
Jesus entrou no quarto e falou: fecha a porta. Pedro, Tiago e João lá. Aí Jesus vai se aproximando da cama. A menina está aos olhos dele morta, mas aos olhos de Jesus dormindo. Uma igreja enferma. Aí Jesus, como médico, né? Porque ele era o médico dos médicos, ele faz um diagnóstico simples. E já detecta o problema daquela igreja. Já detecta o problema daquela menina que eu vou falar logo após. Escute isso aqui. Ele chegou e ele pegou na mão daquela menina. Mão, 5 dedos. 5 ministérios. Apóstolo, pastor, evangelista, mestre e profeta. Jesus detectou de cara qual era o problema daquela igreja. Ou seja, os 5 ministérios não estavam fluindo da maneira certa. Efésios 4:11. Uma igreja que não flui nos 5 ministérios, com certeza, aparentemente daqui a um tempo ela vai começar a enfermar. Porque se não tem um profeta, se não tem um apóstolo, se não tem um pastor, se não tem um mestre, se não tem um evangelista, ela está cirandando em um só lugar. Porque a Bíblia diz que em Efésios 4:11 que ele deu todos esses ministérios para aperfeiçoação